Oi, sétimo ano, que é a professora Roberta. Mais uma aula de ciências. Então, se não pegou a apostila, pausa o vídeo e vai lá buscar, certo? Quem já pegou a apostila, você que já voltou, né? Então, vamos lá. Módulo 13, abre aí na página 307 da sua apostila de número 2, ok? Tema dessa aula, as algas. Então, vamos ver, né? As algas, que a gente já estudou, lembra dos protozoários, devem ter surgido há cerca de 1,5 bilhão de anos. E aí, neste módulo, nós vamos ver o quê? Que o aparecimento desses seres vivos, das algas, enriqueceu a concentração de gás oxigênio na atmosfera terrestre. E aí, continuando o estudo dos protistas, né? Porque protozoário já fazia parte do reino protista. Agora vem as algas para completar. E aí vamos conhecer algumas das algas atuais, da sua importância econômica e dos seus fundamentais papéis ecológicos. As algas e o reino protista, certo? O termo alga é informalmente usado para designar seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, porque tem dois tipos aí, e em sua maioria eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, que nós chamamos de autótrofos. No entanto, olha só, eles não apresentam grande diversidade de tipos celulares, nem formam tecido sofisticado como aqueles presentes nas plantas, certo? E, atualmente, os cientistas têm evidências de que os seres vivos chamados algas fazem parte de diferentes grupos por apresentarem características que os diferenciam e os separam, certo? Olha a filogenia. A gente sempre está tratando, né, dessa imagem, sempre verificando, né, como que é a filogenia dos seres vivos e aonde está incluído cada um dos grupos que estamos estudando. Então, em destaque está aí o reino protista, certo? Está aí de uma cor avermelhada, mostrando, né, o protozoário que a gente já estudou e agora no desenho de cima as algas, ok? Como que é a estrutura, né? Como que é formado o organismo, né? Então vamos lá. As algas podem ser encontradas tanto no ambiente marinho, que acredita-se que é onde elas se originaram, como em ambientes de água doce e terrestres úmidos. Lembra que toda vez que a gente fala ambiente marinho, é água salgada, certo? Mas também encontramos algas aí na água doce e em ambientes terrestres, porém ambiente úmido, sempre com a presença de água. Lembra disso? Quando os primeiros seres vivos surgiram na Terra, lembra que a atmosfera era aquela coisa, né, esquisitona? E o oxigênio não é como é hoje, né? Não tinha oxigênio. Se tinha, era bem pouquinho. Hoje não, graças a Deus, temos à disposição aí o oxigênio para respirar. Então, provavelmente, as cianobactérias, que são lá do reino Eubactéria, e as primeiras algas, que pertencem ao reino protista, foram responsáveis pelo aumento da quantidade desse gás produzido por meio da fotossíntese. Lembra que a gente já estudou as cianobactérias e elas fazem fotossíntese. E agora, algas também realizando esse processo. Então, fornecimento de oxigênio aí, graças a Deus, liberado na atmosfera agora, né? Então, hoje, certo? Ainda hoje, as algas são as principais responsáveis pela produção do gás oxigênio existente na atmosfera. Olha que coisa boa! Algumas algas são unicelulares, certo? E aí essas algas que são unicelulares, elas fazem parte do plâncton. Lembra aquela parte microscópica que serve de base da cadeia alimentar aí? Nós vamos ver, né? Outras algas não, são pluricelulares, são bem maiores, tem algas aí de 35 metros de comprimento, tá bom? Então nós temos dois tipos, lembra disso. Algas unicelulares e algas pluricelulares. Olha só, o plâncton, né? Então, plâncton, fitoplâncton e zooplâncton. Vamos ver o que é cada um deles, né? Então, a diversidade dos protistas é muito grande.
Vários deles fazem parte do chamado plâncton e são fundamentais na cadeia alimentar aquática. O plâncton, que em grego quer dizer o quê? Vagante, flutuante, é composto em grande parte de organismos aquáticos microscópicos. Apesar de alguns possuírem estruturas de locomoção, são as correntezas de mares e rios que arrastam e deslocam. O plâncton é constituído por protozoários, bactérias, cianobactérias, algas, pequenos crustáceos e larvas de vários animais, como vermes e insetos. O plâncton pode ser classificado em fitoplâncton e zooplâncton, certo? Lembra que plâncton é o composto desses micro-organismos, né? Desses seres pequenos. Mas aí vamos dividi-los em dois grupos. Fitoplâncton, em grego quer dizer vegetal flutuante. Mas vegetal entre aspas, né? Por quê? Porque é constituído por micro-organismos autótrofos. Quem são? Algas e cianobactérias. Elas fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento. Os demais micro-organismos que não realizam fotossíntese, e aí quem são? Protozoários, bactérias, pequenos crustáceos e larvas de vários animais, fazem parte do zooplâncton, que em grego quer dizer animal flutuante. Beleza? Então, você tem aí na imagem, né? O plâncton, certo? E o fitoplâncton e o zooplâncton dividido aí para vocês. Mas lembra, tá bom? Plâncton é o conjunto de todos esses pequenos que flutuam no oceano, tá ok? Agora, faz fotossíntese? É fitoplâncton. Não faz fotossíntese? É zooplâncton. Beleza? Classificação das algas. Como que a gente classifica, certo? Então, as algas, elas podem ser classificadas em vários grupos de acordo com certas características. E uma das possibilidades aí é de acordo com o pigmento, que é o que vai dar cor a essa alga. E também os materiais que são encontrados na sua parede celular. Então, pode ser celulose, pode ser agar-agar, pode ser algina. Então, nós temos aqui, ó, alguns dos grupos. Aqui a gente não vai abordar todos, vamos pegar os principais, né? Então, das algas verdes, das algas pardas e os das algas vermelhas. Olha elas aí. Na primeira imagem, você tem uma alga verde, que está ampliada 100 vezes. Na imagem B, uma alga parda, que ela tem em média aí 1 metro de altura. E na imagem C, alga vermelha, certo? Então você percebe mesmo que é a cor, né? O pigmento que ela apresenta vai dar cor e vai classificar, ok? A maioria das algas não apresenta estrutura para locomoção, certo? E aí todas as grandes algas e várias algas microscópicas não tem, certo? Elas simplesmente fazem o quê? Elas flutuam na água ou então elas permanecem fixas nas rochas, na areia, em madeiras, ou até mesmo em outros seres vivos a gente vê algas grudadas aí no casco, por exemplo, de tartarugas, tá? E aí, olha só, algumas podem viver também dentro de outros organismos, como certas algas verdes, microscópicas, que vivem nos tecidos de determinadas espécies de hidra, que é um quinidário, é um animal, tá bom? E aqui, ó, certas algas unicelulares possuem flagelos e por isso elas são capazes de se locomover. E agora, olha, uma parte muito bonita. Algumas podem ainda emitir luz a partir de um fenômeno chamado bioluminescência. Esse fenômeno pode ser estimulado pela ação das ondas e por transformações que ocorrem na célula, com a liberação de luz. E aí uma imagem muito bonita, tá? Onde aí a gente tem uma alga unicelular que possui flagelo e em certas épocas do ano pode-se observar no mar, tá? Uma certa luz azulada, ao sabor das ondas aí, né? Quando a onda vem chegando e quebra ali na beira, né? Então, se você esfregar a areia da praia com as mãos, vai notar que ela brilha. Então, uma imagem linda, né? Mas para não ficar só na imagem, eu trouxe um vídeo para vocês de uma pessoa caminhando, ó, conforme ela vai pressionando os pés aí, ó, ou mexendo a mão na água, promove esse fenômeno aí da bioluminescência.
vendo? A onda bate e já promove esse fenômeno. Beleza? Chegamos na nossa primeira atividade e aí vocês têm um criptograma para resolver. Repara nas informações, tá? Para letras iguais, utilize números iguais. Todas as respostas você vai encontrar na apostila, certo? É só dar uma folheada aí, voltar algumas páginas e ir procurando, certo? A informação e a resposta, uma única palavrinha. Lembra que letras iguais, mesmo número está sendo utilizado. E nessas casinhas que estão em destaque aí, vai surgir o nome de uma camada da Terra que sofre grande influência das algas. Então, você até já sabe a resposta, mas aí quando você finalizar, vai aparecer essa camada da Terra, ok? Papéis das algas. Em nosso dia a dia, é possível que a gente não perceba a presença das algas, tá? Só que elas são responsáveis por fenômenos importantíssimos que existem na Terra. Sem esses fenômenos, a vida não poderia existir como é hoje, e por isso as algas têm grande importância ecológica. As algas, olha, elas também podem ser usadas pelo ser humano na alimentação e na indústria, o que vai mostrar para a gente a importância econômica. Então, vamos começar pela importância ecológica, tá? Então, as algas, junto com as cianobactérias, são responsáveis pela maior parte da fotossíntese que ocorre na Terra. E isso simplesmente modificou, transformou muito, né, o nosso planeta. Então, lembra da fotossíntese. As algas fazem fotossíntese e aí ela produz o oxigênio que, claro, muito importante para toda a Terra. Cadeia alimentar, certo? Então, vamos lá. Numa comunidade, a sequência de alimentação entre os seres vivos é denominada cadeia alimentar. Ela se inicia com os seres que produzem o seu próprio alimento. E esses seres que produzem o seu próprio alimento nós chamamos de produtores. Os seres que consomem os produtores são chamados então de consumidores primários. E agora, olha só, os seres que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários e assim por diante. Então, você tem ali, olha na imagem, fitoplâncton, certo? É uma imagem de microscópio, porque são seres pequenininhos, né? Então, você tem fitoplâncton. Eles fazem fotossíntese? Sim, então eles são os produtores. Eles produzem o seu próprio alimento. Beleza. E agora eles servem de alimento para alguém. Quem? Nesse caso, outros seres que são pequenos não fazem fotossíntese, então precisam comer. Então, eles servem de alimento para o zooplâncton. O zooplâncton está sendo classificado como consumidor primário. Ele é o primeiro da cadeia alimentar que está, comendo, consumindo, certo? Então, por enquanto, ficamos como o produtor, aquele que faz fotossíntese, produz o seu próprio alimento. Produtor. Esse serve de alimento para um que vai consumir, é o primário, é o primeiro consumidor primário. Esse consumidor primário serve de alimento para outro. Então, olha aí na imagem, o crio, ele é o consumidor secundário. O crio serve de alimento para alguém? Serve para um peixe. O peixe é o consumidor terciário. E o peixe serve de alimento para foca. Então, a foca é o consumidor quaternário. E assim vai. Se tiver mais, se tiver alguém que se alimenta da foca, vai subindo essa numeração, certo? Então, isso daí é um esquema de uma cadeia alimentar. E a seta? Tá vendo que tem uma setinha verde aí? A seta indica o caminho do alimento, tá bom? Agora, muito cuidado quando for fazer a leitura de uma cadeia alimentar. Muitas vezes a gente fala assim, a foca come peixe. Certo, a foca come. Porém, na cadeia alimentar, essa setinha não significa come. Essa setinha significa serve de alimento. Então, eu tenho que ler como? Peixe serve de alimento para a foca. Crio serve de alimento para o peixe.
O fitoplâncton serve de alimento para o produtor, certo? A setinha é sempre nesse sentido, porque a seta significa serve de alimento para o outro, certo? E agora, olha só. Quando um organismo, né, faz parte de mais de uma dessas relações alimentares, nós falamos agora numa teia alimentar, tá? Cadeia alimentar era numa única direção. Lembra que eu mostrei? Apenas um ser servia de alimento para o outro, servia de alimento para o outro e pronto, acabou. Agora aqui você já percebe um emaranhado, né? Tem várias setas para vários lados. E aí? Nós temos uma teia alimentar, certo? Nós temos aí, de novo, olha, o fitoplâncton é o produtor. Ele serve de alimento para o zooplâncton, que é o consumidor primário. Mas olha que tem uma seta descendo também, ó. Fitoplâncton serve de alimento para quem? Bactérias e fungos, que são aqueles seres decompositores. Então, todos os seres vivos, quando morrem, precisam passar pelo processo de decomposição. Para quê? Para virar matéria orgânica de novo no ambiente. Lembra que volta para o solo, as plantas absorvem os nutrientes e continuamos um ciclo? Então, tá vendo que tem setinhas de todos os seres vivos direcionadas para as bactérias e fungos, mostrando que agora existe uma interação maior entre esses seres vivos e formando uma teia alimentar, ok? Fotossíntese. Já vimos, né? Já estudamos. Então, o que nós temos a acrescentar aqui? Olha só. As algas, elas calcula-se aí que 90% da fotossíntese do planeta é realizada por elas. Então, extremamente importante a presença desses seres, né, no planeta. Como praticamente todo o gás oxigênio encontrado na Terra é produzido por esse processo, isso significa que as algas são seres que mais contribuem para a produção desse gás. E não é só isso, olha só. Ao realizar a fotossíntese, as algas também consomem o gás carbônico, principal responsável pelo efeito estufa. Então, ela ainda ajuda a diminuir esse efeito, né? E olha só, mais uma questãozinha associada às algas. A maré vermelha. O que é isso? Maré vermelha é o resultado de um aumento muito grande da quantidade de determinadas espécies de algas numa região. Não é qualquer alga, tá? Uma determinada espécie de alga, tem muito dela ali, vai produzir esse fenômeno. Como que é? A cor da superfície da água acaba assumindo tons de amarelo, laranja, vermelho, marrons, entre outros. A causa dessa proliferação tão rápida de uma população de algas pode estar associada ao aumento de nutrientes na água, provenientes, por exemplo, olha que triste, de esgoto doméstico e esgoto industrial. Essas algas produzem naturalmente toxinas, que podem causar a morte de organismos aquáticos, como ostras, mariscos, peixes. A decomposição desses organismos mortos, e a decomposição é feita por bactérias decompositoras, libera gases de odor extremamente desagradável. Além disso, olha só, ao se proliferarem, essas algas formam uma espécie de tapete por cima da água, dificultando a entrada de luz e, consequentemente, a realização da fotossíntese, o que reduz a produção de gás oxigênio na água. Essa falta de oxigênio também leva à morte os organismos aquáticos que usam esse gás em sua respiração. Então, simplesmente, tá? Por conta do ser humano, colocar esgoto na água do mar, aumenta-se o número dessas algas, porque ela encontra, né, um ambiente adequado para se reproduz demais, mas olha as consequências, tá? Tudo por conta de desequilíbrio humano. E aí na imagem você tem, né, uma imagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é no Rio de Janeiro, onde já ocorreram marés vermelhas, causadas aí pelo despejo de grande quantidade de esgoto sem tratamento e, como consequência, olha que imagem, né? Morte de muitos peixes, certo? Importância econômica. Já vimos a importância ecológica, né? Agora nós vamos para a importância
econômica. São extraídas das algas substâncias utilizadas em diversas indústrias. E olha só, indústria farmacêutica, cosmética, de tintas e de alimentos. Nesta última, de alimento, as substâncias podem ser utilizadas na produção de queijos, cremes, margarinas, gelatinas e sorvetes. Olha só. Existe uma substância presente em determinadas algas e essa substância se chama agar-agar, tá? E é obtido a partir de algas vermelhas. E ele é usado aí na fabricação de creme, gelatina e também, como está mostrando aí na imagem, meio de cultura de micro-organismos, de bactérias aí no laboratório. Parece uma gelatina, tá? Só que ela fica bem durinha e tem muitos nutrientes dissolvidos ali, próprio para essas bactérias crescerem, tá bom? De algumas algas pardas, são extraídas substâncias como a algina, tá? A substância se chama algina. E derivados dessa substância são utilizados na produção de sorvetes. Para quê? Para evitar a formação de cristais de gelo. E aí você consegue um sorvete mais cremoso. E esse daqui você já conhece, né? Na cozinha oriental, utiliza, né, muitos pratos aí e a alga sempre presente, né? Num restaurante japonês, por exemplo, é possível encontrar diversos tipos de sushi, que tá aí, né? Uma espécie de bolinho de arroz recheado com pepino, atum, com algumas coisas enroladas numa folha de alga seca. E essa alga é uma alga chamada nori. Tem outras algas utilizadas aí na culinária japonesa, mas essa daí bem característica, né? E o que reforça para a gente, né, utilizar alga na alimentação é que a alga é muito nutritiva. Por quê? Porque nela você vai encontrar muitos nutrientes, muitos sais minerais que estão presentes na água do mar. Então, as algas, elas são ricas em sais minerais como o iodo, o ferro, o cálcio, o fósforo e o magnésio. E além disso, elas também têm vitaminas e proteínas. Então, extremamente nutritivo, né, utilizar essas algas aí na alimentação. Poxa vida, chegamos no final da nossa aula, mas vocês ainda têm atividades para responder. Então, na página 313, você tem a atividade de número 2, tá bom? Em especial, o exercício de número 1, ele pede para você esquematizar uma teia alimentar. E ele coloca os animais que você deve colocar, tá? Quem tiver habilidades de desenho, desenhe, né? Esses seres vivos vai ficar bem legal, mas quem não quiser, só coloca o nome, tá bom? E lembra de colocar a setinha no sentido correto. Lembra que a setinha significa serve de alimento para o próximo, né? Faça também os testes, que aí ele está na página 313, virando na página 314, tem mais um teste. E a tarefa de casa, que está na página 314, ok? Até a próxima, pessoal, na nossa aula online. Eu faço a correção, tiro todas as dúvidas com vocês, ok? Até mais, pessoal.